Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem informação, tem novidades nos bastidores do clube. O diretor de futebol Rubens Gomes está fora, isso deve acontecer nos próximos dias ou até nas próximas horas, vou te explicar essa história. Diego Palacios finalmente treinando e ficando à disposição e tem um recorde negativo, que culmina inclusive com o time na zona do rebaixamento ao final dessa terceira rodada. Nós estamos diante de um recorde negativo do Corinthians na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Nunca na história, desde 2003, o Corinthians ficou até a terceira rodada sem marcar um golzinho sequer. E é o que está acontecendo. O Corinthians não marcou, não balançou a rede uma vez sequer nesses 3 primeiros jogos. E isso nunca havia acontecido. Tem tempo para recuperar? É muito cedo ainda? É óbvio, estou falando aqui uma obviedade. Porém, estamos diante de um fato que nunca aconteceu antes. E aí a gente precisa acender um alerta. Se em outros anos anteriores, que o Corinthians brigou para não cair no campeonato, isso não tinha acontecido, então quando acontece você tem que, vamos reagir. Ao final da terceira rodada, além de não ter marcado o gol, o que é meio consequência uma coisa da outra, o Corinthians termina a terceira rodada na 18ª colocação, na antepenúltima colocação. O Corinthians tem apenas um ponto ganho e só está à frente de Atlético Goianiense e Cuiabá, que não pontuaram ainda no campeonato. Bom, diante de tudo isso, o Corinthians ainda pausa no Campeonato Brasileiro, vai em busca de um resultado bom na Copa Sul-Americana e pode ter Diego Palacios, vejam só, porque as informações são de que ele treinou normalmente e está à disposição. Será que finalmente, depois lá de janeiro, estamos em abril, final de abril, será que vamos ver o Diego Palacios em campo, seja nesse jogo contra o Argentinos Júnior ou alguns minutos contra o Fluminense no fim de semana? Bom, não falta mais nada, né? O cara já se recuperou de uma cirurgia que ele fez no menisco lá e ainda da lesão muscular que teve. Era para ter parado 40 dias, parou mais do que isso. Já está treinando, está à disposição, então vamos aguardar para ver quando que o Diego Palacios retorna. Mas deve ser muito em breve. Se não for amanhã, vai ser no final de semana. E se não for nem amanhã nem no fim de semana, aí tem uma coisa muito errada e aí a gente vai ter que ouvir alguma explicação de alguém. Porque não é possível que o cara chegue, jogue um jogo, alguns minutos, se lesione e nunca mais retorne. Então, a expectativa é de que ele possa sim retornar e aí o Corinthians pode começar a resolver um problema da lateral esquerda. E aí, para fechar, tem uma informação de bastidor da Marília Ruiz, minha colega de Band, no apito final do Craque Neto, domingo à noite, ela afirmou que essa semana deve acontecer a mudança mesmo, do diretor estatutário de futebol do Rubão. O Rubão deve deixar a pasta e o mais curioso nisso tudo não é nem isso, é a reposição, que segundo ela não vai acontecer por enquanto. Por quê? Porque, embora tenha alguns candidatos, esses candidatos eles são de vários grupos políticos, especialmente da oposição, e especialmente ligados ao Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho. A questão é, essa vaga do diretor estatutário, que também não era ocupada na gestão do Ilho, é uma vaga de um potencial substituto ou sucessor do Augusto Melo numa candidatura para a próxima eleição. Não tem reeleição no Corinthians. Então, em 2026, o Augusto deixa a pasta para um sucessor, que ele indicar, que a oposição indicar. Então, tem isso. Colocando ali um cara do futebol, um nome que se fortaleça nos próximos 2 anos, esse cara ganha força política para ser o novo presidente. E quem vai escolher esse novo presidente? O atual grupo político do Augusto ou a oposição? Que hoje é especialmente a chapa Renovação e Transparência, que era a situação do clube por muitos anos e hoje virou oposição. E que, claro, quer voltar ao poder. E que, claro, quer botar um cara lá para, primeiro, participar do governo e, segundo, para ser o cara da linha sucessória e eles continuarem no poder nos próximos anos. Então, gente, que loucura. Política é um negócio maluco. Política de clube não é diferente. Existem muitos interesses, como diria Leonel Brizola. Então, assim, a gente tem que esperar o que vai acontecer. O fato é, isso ainda não está decidido. Na verdade, até você pode estar vendo esse vídeo e o Rubão já ter sido destituído do cargo, porque a Marília deu informação domingo à noite, eu estou na madrugada aqui gravando o vídeo, então isso pode estar acontecendo nesse momento ou, enfim, nas próximas horas, nos próximos dias, deve acontecer a efetividade disso. Não há mais relação entre os dois, existe um racha político, não só do Rubão com o Augusto, mas também por algumas
digamos assim, vertentes políticas dentro do clube, especialmente no presidente do conselho, Romeu Tuma, e o Augusto está muito incomodado com isso. Está muito incomodado porque não é o que ele queria. Ele queria um apaziguamento, um conciliamento, e não é o que ele está conseguindo, especialmente com o Rubão, que é um cara que tem problemas, ele tem muitos, digamos assim, pessoas que não gostam do trabalho dele, e ele foi, né, ele ocupou a pasta no rebaixamento do clube em 2007, então tem muita gente contrária ao Rubão, e isso gera um clima hostil nos bastidores que se reflete no campo. E aí no campo estamos vendo o quê? Falta de resultados. E aí se volta todo mundo para a questão política. Se o Corinthians estivesse ganhando, goleando todo o jogo, não sei o quê, isso nem estaria sendo pauta. Como o Corinthians está com problemas financeiros, problemas de dívidas, problemas dentro de campo, de escolhas aqui e ali e tal, aí começa a receita do bolo começa a fermentar, né? E aí tudo começa a ser assunto, especialmente uma questão importante, como é do principal cabo eleitoral do Augusto Melo, o seu braço direito quando ele começa a gestão, e que depois foi se distanciando por algumas barberagens em relação a contratações, em algumas declarações, e aí o Augusto se cola hoje muito mais no Fabinho Soldado, que é um executivo remunerado da pasta, que chegou e resolveu alguns problemas. Regularizou o Garro rapidinho, começou a contratar jogadores, contratou o Antônio Oliveira, deu uma acalmada no ambiente, resolveu alguns processos que estavam pendentes, que o Rubão não conseguiu. E aí o Augusto demorou, né, para definir o executivo. Quando definiu, as coisas meio que entraram no eixo. Mas o Rubão, né, é um cargo estatutário, vice de futebol, diretor de futebol, enfim, que ficou falando coisa que não devia, cometeu algumas barberagens administrativas, e aí quem pagou o pato disso tudo foi o Augusto Melo. Então ele está tentando provavelmente cortar o mal pela raiz. É isso aí, rapaziada. Mais uma notícia fresquinha para vocês aí, tá? O canal 100% atualizado. Então, se você quer notícias 100% atualizadas do Corinthians, só se inscrever no canal aí, Alerta Timão, que vocês não vão ficar desinformados do Coringão, beleza? Crédito total aí pro canal do Nicola, canal do Setorista, 14º com Cross, canal Energia aí com o Mano, beleza? Canal da Jovem Pan, Debate Bola, canal dos Donos da Bola. Então, crédito total para vocês aí, belezinha? Então, lembrando, rapaziada, se quiser notícias 100% atualizada, canal Alerta Timão, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho, que vocês não vão perder nada. Beleza? Falou, até o próximo vídeo.